Amém. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, estamos felizes de estarmos aqui na casa do nosso irmão Cardoso e sua família para, mais uma vez, anunciar as boas novas de salvação. Então, quero que você ouça a palavra com atenção, porque a Bíblia nos diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Feliz aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas bem-aventurado mesmo são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam no seu coração, as colocam em prática. Então, nesta noite, você tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus falar ao seu coração e você dar ouvido o que Deus vai estar falando. Certamente, Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Ou seja, na sua casa, você que tem uma Bíblia e quer acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus, está no Novo Testamento, o segundo livro do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Jesus aqui fala, no versículo 14, no primeiro versículo que a gente acabou de ler, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, a missão de Jesus aqui na terra foi essa: principalmente pregar a palavra de Deus aos pobres, aos necessitados, a todos aqueles que de fato precisavam de Deus. Então, a palavra de Deus é para todos aqueles que necessitam dela. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo veio para Galiléia, pregando a palavra de Deus. Galiléia era uma região onde tinha muitas pessoas pagãs, muitas pessoas que não pertenciam ao povo judeu. A Galiléia era essa região misturada, e Jesus Cristo começou o seu ministério terreno pelaquela região, anunciando a sua palavra aos carentes, aqueles que não tinham de fato salvação e nem esperança, como nós no outro tempo vivíamos. Não éramos, vivíamos distanciados de Deus, não tinha esperança de salvação, mas Jesus Cristo, pela sua bondade, nos deu, como também Jesus Cristo fez com aquele povo ali da Galiléia.
aquele povo que não conhecia a Deus, aquele povo que andava distanciado por não conhecer a palavra. E Jesus Cristo veio anunciando a sua palavra para aquele povo que estava distanciado, ou seja, sem nenhuma perspectiva de salvação, sem nenhuma perspectiva de vida eterna. Jesus Cristo se apresentou para aquele povo como sendo aquela única esperança de vida para aquele povo. Então Jesus chegou naquela região anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, que Jesus Cristo era aquele que veio salvar a humanidade. E então, meus queridos, eu quero dizer para você que o que estamos fazendo aqui nesta noite também não é diferente, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. O texto que acabamos de ler está nos dizendo o seguinte: Jesus, quando foi naquela missão, anunciando a palavra, ele chegou à beira do mar da Galileia, estava ali André e Simão, estava ali na beira daquele lago, porque eles eram pescadores. E Jesus Cristo chegou e convidou os mesmos para o seguir. Meus irmãos, eu quero dizer para você, o que me chama a atenção aqui, que quando Jesus chamou a atenção daqueles homens, falando a respeito das boas novas do Senhor, falando das boas novas em que Deus tinha enviado para aquela humanidade, para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam distanciadas de Deus, aqueles homens que ali estão aqui ouvindo, Pedro e André, eles não relutaram em aceitar o que Jesus Cristo, o convite de Jesus. Eles não relutaram em obedecer, em atender o convite de Jesus. Jesus Cristo as convidou para o seguir. E aqueles homens abandonaram tudo que eles faziam, as redes, e seguiram a Jesus. Isto é fé, isto é acreditar naquele que estava anunciando a palavra. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, nesta noite, você que está ouvindo a palavra de Deus, ouça o que a palavra está falando. É a palavra do Senhor Jesus Cristo que estamos anunciando. Ela é uma palavra que pode mudar a sua vida, como ela mudou a vida de Pedro, ela mudou a vida de André, ela mudou a vida de todos os homens que de fato deram atenção à voz do Senhor Jesus. Então, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada. E Jesus Cristo se encontra aqui nesta noite com o objetivo de mudar a sua vida, de mudar a vida de todos aqueles que quiserem. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse 3:20, se não me falha a memória: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele continua batendo na porta, ele continua a convidar os homens, como ele convidou estes homens aqui do texto que acabamos de ler. Jesus Cristo ainda continua, através da sua palavra que é fiel, através da sua palavra que é verdadeira, através da sua palavra que é santa. Então, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, faça como a Pedro, faça como André e como Tiago e mais o Simão, que ouviram a palavra de Deus e não relutaram, deram atenção à palavra de Deus e seguiram ele. É o que Jesus quer fazer nesta noite, quer fazer de você um seguidor de Cristo fiel, quer fazer de você uma pessoa que tem uma perspectiva de entrar no céu. A Bíblia nos diz que no céu nós só entramos pela porta. E quem é a porta do céu? Eu quero dizer para você que a porta do céu é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, salvar-se-á, entrará e sairá e achará descanso, achará pastagem, achará sossego, achará alegria, então achará gozo. Então é isso, Jesus Cristo é a porta do céu.
só entra no céu se for através do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, mas Jesus Cristo também é o caminho. Ele também nos diz isso lá no capítulo 14, no versículo 6 de João. Também ele nos fala isso, que é o caminho pelo qual o homem, andando por ele, vai chegar até o céu. Louvado seja Deus. Então, você está sendo convidado a conhecer esse Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é a porta e que te ama. A Bíblia diz que ele nos amou de uma tal maneira que deu a sua própria vida para morrer por mim e por você. Então, Jesus Cristo morreu para que eu tivesse a oportunidade de entrar no céu. No céu não se entra por outro lugar. No céu não se entra por outro caminho, a não ser Jesus. Não há intermediador além de Jesus. Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. É a Bíblia quem diz isso, meus queridos irmãos e amigos. Então, nessa noite, você é mais um convidado, mais um que Jesus está convidando para que você tenha a direito de acessar o céu. Jesus Cristo é o acesso pelo qual você pode chegar até Deus. Então, nessa noite, essas palavras, guarde no seu coração. Faça como a Pedro e faça como André. Dê ouvido à voz de Jesus e ouça o que ele está falando. Ouça o que ele quer fazer de você. Uma nova vida, uma nova criatura. Louvado seja Deus. Uma criatura que abandona o pecado, que se esforça a deixar o pecado, porque os nossos pensamentos, eles é tendencioso a fazer a nossa vontade, a vontade da carne, mas a vontade de Deus é que nós, todos os homens, sejam salvos. A vontade de Deus é que os homens abandonem o pecado, abandonem os seus próprios pensamentos e passem a andar pela palavra de Deus, pelos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é melhor que os nossos. Os nossos pensamentos são falhos e nós só pensamos nas coisas da terra, nas coisas que os olhos vê, mas Deus tem o melhor preparado para nós, porque Ele vê além dos nossos olhos. Então eu quero te convidar, eu quero te dizer que Jesus te ama e tem algo especial para você. Jesus te ama e tem um plano especial na sua vida. Então você é uma pessoa em que Jesus Cristo deu a sua própria vida. Você é uma pessoa em que Jesus ama. Jesus ama de tal maneira que entregou a si mesmo para morrer por toda a humanidade. Que Deus nessa noite continue falando ao seu coração através dos louvores, através da palavra que está sendo exposta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa palavra pelo diácono Divaldo. E vamos continuar, meus irmãos, adorando ao nome do Senhor Jesus. Convido aqui a jovem Ana Gabriela para estar louvando ao Senhor nosso Deus. Depois dela, diácono Cardoso também falando da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, é uma honra a gente estar na presença do Senhor, é sempre maravilhoso a gente adorar e exaltar o nome do Senhor. Você que nos ouve, os amigos que estão em suas casas, mas mesmo assim estão ouvindo o som do microfone, saiba que Jesus lhe ama, assim como eu tenho certeza, eu cheguei há pouco tempo, mas eu tenho certeza que já foi dito muitas vezes aqui, o quão precioso você é para Jesus e quão importante você é. Não importa a sua idade, a sua estatura, a sua cor, não importa a quantidade de dinheiro que você tem. Importa que Jesus lhe conhece e lhe ama do jeito que você é. Reconheça que você precisa de Jesus, porque Ele cuida de você.
mulher tá cheia de psicóloga, né? Tá ruim. Oi? Não, eu digo que tá ruim, eu tô ali o cabo, tá dando problema. Né, ó.